Olá, tudo bem com você? Estamos começando um novo trimestre, novas lições da Escola Sabatina, e neste trimestre estudaremos o tema da morte, o que acontece com o ser humano após a morte, imortalidade, condicional ou incondicional, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Teremos aí lições muito importantes, muito esclarecedoras. Neste trimestre o tema será o mesmo, lição dos jovens e lição de adultos. A capa da lição de adultos aqui, a arte feita pelo meu amigo Tiago Lobo, ficou maravilhosa realmente. É uma cena que nós aguardamos, todos nós que já perdemos pessoas queridas, aguardamos ver em breve, por ocasião da volta de Jesus, a ressurreição dos salvos. E aqui nós vemos uma família se reencontrando por ocasião da volta de Jesus, o anjo da guarda entregando para os pais uma criança que havia falecido. Que esperança maravilhosa essa que nós encontramos na palavra de Deus. A lição dos jovens dessa semana focaliza mais o engano introduzido no Éden, quando Satanás utiliza uma serpente, ali na primeira experiência mediúnica da história, para desmentir Deus, quando Deus foi muito claro dizendo que o pecado, a separação dele, leva à morte, o salário do pecado é a morte, ele é a fonte da vida. Desconectados dele, não temos vida. E a lição de adultos, ela focaliza o início da rebelião cósmica, o grande conflito, porque, na verdade, para entender o tema da morte, entender essa ruptura do plano de Deus, precisamos ir às origens do conflito. E ele começa realmente lá no céu. Se você quiser comentários bem interessantes a respeito da lição dos jovens, eu recomendo o canal da minha amiga, doutora Maura Brandão, o Confissões de Crente. Por sinal, amanhã à noite, sexta-feira, às 20 horas, teremos no meu canal uma live especial sobre um assunto bem interessante aí, baleias no deserto. A Maura participou recentemente de uma expedição paleontológica e ela vai contar para a gente o que esses fósseis de baleias lá no deserto, no Peru, têm a nos dizer com respeito ao criacionismo e o assunto do dilúvio. Vamos então à primeira lição, a lição dos adultos aqui, rebelião em um universo perfeito. O verso principal aqui da lição é: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Esse texto aqui se refere à queda de Lúcifer, depois Satanás, o inimigo, quando foi expulso do céu, e a lição aborda esse tema nesta semana. Sempre é bom recapitular, relembrar esse tema, esse assunto, até para não nos esquecermos de que o mal que existe no universo não é originário em Deus. O mal, ele começa com uma atitude de rebeldia de um ser criado livre, todos os seres inteligentes foram criados livres, dotados de livre-arbítrio, livre escolha, e esse ser então escolhe o caminho errado, dando origem ao mistério do pecado. Domingo, criação, uma expressão de amor. Em sua condição atual, a natureza carrega uma mensagem ambígua que combina o bem e o mal. É fácil perceber isso, por exemplo, quando você pega uma rosa na mão. A haste dela tem espinhos, embora ela seja muito bela, seja maravilhosa, e a flor ali revela realmente a inteligência, a bondade de Deus, mas o caule tem espinhos, o galinho tem espinhos. Nós podemos ver vida e doença e morte na natureza, então a mensagem realmente é ambígua. Ainda bem que nós temos a Bíblia Sagrada para ajustar o foco e perceber que foi um inimigo quem semeou o joio no meio da plantação de Deus, né? Quem trouxe o mal para o universo. De onde então vem isso? Vem o joio? Um inimigo fez isso. Mateus 13, 27 e 28. Essa passagem pode nos ajudar a entender que no universo a coisa é a mesma, né? Um inimigo fez isso. 1 João 4, 8, 16, o que a certeza de que Deus é amor nos diz sobre a natureza de suas atividades criadoras. A Bíblia coloca como principal característica, atributo de Deus, o amor. Se Deus é amor, tudo mais que foi feito e aconteceu e todas as atitudes de Deus devem ser entendidas à luz dessa qualificação, desse atributo dele. Ele é amor. E se ele permitiu que o mal se desenvolvesse, para que um dia seja desarraigado, destruído, eliminado, nós temos que entender também isso à luz de seu atributo, que é amor.
Primeiro, o amor, por sua própria natureza, não pode existir fechado em si mesmo, ele deve ser expresso. O amor de Deus é compartilhado internamente entre as três pessoas da divindade. Então, se Deus é amor, e o amor só se manifesta quando há um relacionamento, Deus não podia ser apenas uma pessoa desde a eternidade. E nós sabemos biblicamente que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e ali sim, nessa família divina, o amor se manifesta. Mas também se manifesta externamente, dele para com todas as criaturas que ele trouxe à existência no universo, quer anjos, quer seres humanos, aqui na Terra e fora dela. Então o amor de Deus se expressa internamente e externamente. Ellen White escreveu que o amor de Deus se expressa em sua justiça, não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Até a justiça divina expressa o amor de Deus. Visto que Deus é amor e tudo que ele faz expressa esse sentimento, ele não pode ser o originador do pecado, o qual se opõe diretamente ao próprio caráter divino, como veremos ao longo da semana e do estudo que fizemos da lição. Como vimos, né? Estamos aqui apenas recapitulando a lição. É incrível que o Senhor tenha criado algumas formas de vida, como seres humanos, que não são capazes de responder ao amor de Deus, como também que só são capazes de responder ao amor de Deus, como também de compartilhar e expressar o amor a Deus e aos outros. Ou seja, Deus criou seres semelhantes a Ele, que não só são capazes de responder ao amor de Deus, como podem também compartilhar esse amor a outras pessoas. Porque o amor é um atributo comunicável de Deus. Porque o amor é um fruto do Espírito. É um dos gomos do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, né? O fruto é amor. Então, se nós temos o Espírito Santo em nossa vida, nós podemos compartilhar esse amor com outras pessoas também, com outros seres também. Segunda-feira, o livre-arbítrio, a base para o amor. E o texto para leitura é 1 João 4, 7 a 16. O que essa passagem nos diz sobre o livre-arbítrio como uma condição para cultivar o amor? Deus criou todo o universo como um ambiente perfeito e harmonioso, para suas criaturas crescerem em amor e sabedoria. Mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, alguns ainda se perguntam se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que o criou? É a pergunta de sempre, né? Se Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar, por que Deus criou Lúcifer? A criação de Lúcifer não torna Deus responsável pela origem do pecado? Especular a esse respeito pode ser complicado, pois depende de muitos fatores, incluindo o significado da palavra responsável. A origem e a natureza do pecado são mistérios que ninguém pode explicar completamente. Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu sua existência e na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, o que o habilitou a erradicá-lo em definitivo. Nas dolorosas reflexões sobre o mal, nunca devemos esquecer que o próprio Deus pagou o preço mais alto pela existência do pecado e sofreu em decorrência deste mais do que jamais sofreremos. Então é bom lembrar disso, que se alguém pagou o preço altíssimo, o mais alto, por causa do pecado, esse foi Deus. Bem, eu costumo ilustrar de uma forma para tentar entender um pouquinho essa questão de livre-arbítrio, origem do mal, universo, seres criados perfeitos. Pense um pouquinho comigo, será que Deus poderia criar um círculo quadrado? Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pudesse erguê-la? São perguntas que não fazem sentido, na verdade, né? Porque elas nem respondem à própria lógica. Não existem círculos quadrados. Então, Deus, da mesma forma, Deus não poderia criar um universo de seres livres que não pudessem pecar. Será que Deus poderia criar um universo onde nunca houvesse pecado, não houvesse rebelião, não houvesse desobediência? Claro, Deus pode tudo, mas não seria o nosso universo. Nem Deus viola a própria lógica. Deus não poderia criar um universo com seres livres em que a possibilidade da desobediência nunca existisse. Porque se eles são livres, obviamente que eles poderiam optar por desobedecer. Então, Deus, a existência do mal no universo não prova que Deus não existe. Pelo contrário, prova que existe um Deus que criou um universo povoado de seres livres.
dotados de livre escolha, livre arbítrio. E foi isso que aconteceu então com Lúcifer. Nós encontramos em Ezequiel 28, em Isaías 14, que são os textos de terça-feira e quarta-feira, uma descrição, ainda que por meio de símbolos, do que aconteceu com esse ser, com esse anjo poderoso, esse querubim, conhecido como Lúcifer. Ele foi criado perfeito, então essa é a primeira coisa que tem que ficar bem clara, né? Perfeito eras nos teus caminhos. Deus não criou Lúcifer, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito. Que, por algum motivo, e aí sim aqui entra o mistério, porque entender o pecado neste mundo em que há tentações, em que nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa, é até relativamente fácil. Agora, entender como o mal se origina num ambiente perfeito, como o céu, isso sim é o mistério da iniquidade. E tentar explicar isso, como diz Ellen White aqui no Verdade sobre os Anjos, página 30, ela diz assim: o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável, sem desculpas. Realmente é algo misterioso. Em Isaías 28, então, encontramos na figura do rei de Tiro uma representação de Satanás. Tiro, que era rei, o rei de Tiro, né, que ali governava sobre aquela ilha intransponível, inexpugnável, que depois acabou sendo derrotada, é claro, mas até então era uma ilha rochosa, forte, fortificada. Esse rei se exaltou, se achou tal, e ele passa a ser, então, um exemplo, uma comparação para Lúcifer, né? E em Isaías 14, o símbolo é Babilônia. Podemos aqui pensar no rei Nabucodonosor, que se achava tanto também, que era o mais poderoso ali, que era vaidoso. Então, é usado como símbolo aqui, é usada como símbolo Babilônia para a queda de Satanás. Como no caso do rei de Tiro, da de Ezequiel 28, o rei de Babilônia também se tornou um símbolo de Lúcifer. O inimigo não teve medo de acusar Deus daquilo que ele mesmo era e de espalhar mentiras para os anjos. Aí estão as origens misteriosas do mal no universo. Acuse-os do que você é. Essa tática vem sendo usada ao longo dos séculos e milênios, né? E começou com Satanás. Ele acusa Deus daquilo que ele mesmo era. Ele era ambicioso, ele era ganancioso, ele quis o poder, usurpar o poder de Deus. Então, esse foi Lúcifer. Por que é tão fácil orgulhar-se e vangloriar-se em razão de posições ou conquistas, ou de ambos? Manter a cruz diante de nós nos previne de cair em tal armadilha? Com certeza, porque a cruz nos faz pensar em como é o nosso Deus. Note, Satanás, ele ambicionou o poder de Deus, não o seu amor. Porque o amor de Deus se doa, se oferece pelo bem dos outros. E Lúcifer não queria isso, ele só queria o poder. Então, contemplar a cruz de quando em quando, pensar em nosso Deus, em como ele é, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz Paulo. Ele se esvaziou de sua divindade, assumiu a forma de ser humano, de servo, e morre ali como se fosse um malfeitor na cruz do Calvário. Com certeza a cruz é um antídoto contra qualquer tipo de autoexaltação, de orgulho, de autossuficiência. Quinta-feira, a disseminação da descrença, e aí o texto para nosso estudo é Apocalipse 12, que amplia um pouco mais a questão do grande conflito. E menciona que houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. O dragão que é, no Apocalipse, a antiga serpente, o diabo e Satanás. O nome Miguel já nos dá uma pista de quem é esse personagem. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um vídeo um pouco mais detalhado sobre a natureza, a identidade desse arcanjo Miguel. Mas o nome Miguel quer dizer aquele que é como Deus. E na Bíblia só encontramos alguém que é como Deus na divindade. Então, especificamente aqui é Jesus Cristo, aquele que é como Deus. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz que é a voz do arcanjo que os mortos ressuscitam. Se esse arcanjo tem poder de ressuscitar mortos, ele só pode ser Deus. No Antigo Testamento, ele é chamado também de anjo do Senhor, ou anjo de Jeová. É o mesmo personagem, é Jesus Cristo, mas no caso aqui, e em outros, como Daniel 12, é quando aparece batalhando contra Satanás e suas hostes, que Jesus ele é identificado como sendo Miguel, o arcanjo, o capitão das hostes angelicais.
Ellen White explicou que, em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada ao alimentar o espírito de descontentamento, nem mesmo, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Permaneceu ainda por muito tempo no céu. Várias vezes lhe foi oferecido perdão sob a condição de que de se arrependesse e se submetesse a Deus. Como é bom saber disso, né? E é óbvio também, conhecendo o caráter de Deus, nós só podemos imaginar que, assim como ele faz com os seres humanos, ele também concedeu tempo e oportunidades a Lúcifer para que ele pudesse voltar atrás, se arrepender, pedir perdão e ser aceito como um filho amado que era. Mas ele não quis fazer isso. Lúcifer, ele cometeu aquele que na Bíblia é chamado de pecado contra o Espírito Santo. Ele fechou o coração, fechou a mente aos apelos de Deus e acabou se afastando completamente de Deus. Por isso, um dia ele também terá como destino a morte. Todos aqueles que se desconectam de Deus, que é a fonte da vida, mais cedo ou mais tarde, acabarão na morte eterna. Infelizmente, esse é o caminho daqueles que se afastaram da fonte de vida, que é Deus. Aqueles que aceitam Jesus, como diz a Bíblia, não têm. Aqueles que têm o Filho têm a vida, não passam para a morte, né? Porque Jesus é vida. Eu quero concluir esse vídeo aqui mostrando aqui para você 2 souvenirs que eu tenho aqui no meu escritório. Aqui estão um castiçal, né, a menorá do santuário de Israel, e aqui uma representação aqui da máscara mortuária do Tutancâmon, do faraó Tutancâmon. Por que eu quero terminar com esses 2 símbolos aqui? Um que remete à Bíblia, Moisés, às Escrituras, e um que remete à cultura pagã, imortalista lá dos egípcios. Os egípcios criam que a alma humana seria imortal, como muitos hoje creem também, né? Adotaram essa visão pagã de que a alma seria imortal. Nada mais falso. Na verdade, a Bíblia ensina, como veremos ao longo dessa lição aqui, lição de adultos e dos jovens também, que nós somos uma alma, não temos uma alma e somos mortais. Sem Deus somos mortais. Nós vamos ser revestidos de imortalidade, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, quando Jesus voltar. Mas até lá, nós somos mortais. Dependemos, e sempre dependeremos da fonte de vida que é Deus. Então, a cultura que vem lá do Egito, passou por Babilônia e se disseminou pela humanidade, acabou se infiltrando no cristianismo, lá nos tempos do papado romano, ela acaba ensinando a mentira de que nós podemos viver independentemente de Deus, que seríamos imortais. Isso é falso. Na Bíblia, nós aprendemos que precisamos do nosso Deus, da fonte de vida e luz também, que é Jesus Cristo, a luz do mundo, para ter a vida eterna. Ao longo deste trimestre, nós vamos contrastar essas 2 visões e perceber que na Bíblia, que a visão bíblica sobre esse assunto, obviamente, é a que traz a verdadeira esperança. Porque um dia reencontraremos nossos queridos que faleceram crendo em Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador, para nunca mais nos separar deles. E aí sim, desfrutaremos da verdadeira imortalidade com Deus, dependendo sempre do nosso Deus. Que essa lição seja uma bênção na nossa vida, ao nos relembrar dessas verdades importantes, em um mundo que está tão carente delas, um mundo que está envolvido pelas visões espiritualistas, espíritas, de imortalidade incondicional, que é um pensamento muito perigoso. Vamos orar para encerrar essa lição? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da lição da Escola Sabatina. Obrigado por essa lição, que neste trimestre vai nos relembrar desse tema tão importante, que tem que ver com a vida de cada ser humano neste planeta. Ó Deus, ajude-nos a ter um tempo todos os dias para ler a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a dedicar tempo ao estudo da lição da Escola Sabatina, para que nosso conhecimento das Escrituras cada dia mais se aprofunde. E principalmente para que nós nos aproximemos cada vez mais de Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.